Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E eu quero lembrar você de deixar o seu like, ativar o sininho para que você receba novos vídeos e compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas nessa mensagem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que Deus vai te abençoar demais. E hoje eu quero falar justamente sobre algo muito importante que o Senhor falou comigo e eu quero compartilhar com você sobre isso. Em Gênesis, a Bíblia vai começar a falar justamente sobre a formação do homem. Ele diz que ele quer fazer o homem segundo a imagem dele e a semelhança dele. O que é imagem? Imagem é características externas, nariz, boca, olho, ouvido, enquanto que semelhança fala de características internas, fala de algo que fala de natureza, fala de características que estão associadas à sua natureza. Então, quando Deus ele cria o homem, ele faz o homem com características externas e características internas do próprio Deus. E quando eu conversava com o Senhor sobre isso, ele começou a me trazer revelações a respeito disso. Então, o que acontece? Quando o homem ele peca, o que acontece? Ele começa a perder as características da natureza de Deus, a semelhança de Deus, ele começa a ser perdida no meio do tempo. O tempo vai passando e ele vai perdendo as características de Deus dentro dele. A gente sabe muito bem que em Gálatas vai falar justamente sobre os frutos do Espírito, que significa o quê? Características, coisas que estão associadas ao Espírito do homem. Por que é que estão associadas ao Espírito do homem? Porque o Espírito do homem foi criado por Deus, foi criado com as características de Deus. Então, quando Deus ele envia o seu Filho aqui na Terra, ele justamente vem mostrar para as pessoas o caráter do Pai em Cristo Jesus. Ele cura os enfermos, ele prega a palavra, ele fala palavras do próprio Deus. Ele sempre vai dizer o seguinte, que tudo aquilo que ele estava falando ali não era dele mesmo, mas era algo que Deus havia dado a ele. Da mesma forma que tudo que ele fazia, ele disse, olha, eu não posso fazer nada que eu não vi o meu Pai fazer. Ele estava justamente trazendo a semelhança de Deus aqui na terra. Então, quando Jesus ele vem na terra, ele morre na cruz do Calvário, isso significa o quê? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou enviar o meu Espírito para vocês. Se você observar, os discípulos de Jesus, eles se tornaram apóstolos após a descida do Espírito Santo. O que isso significa? Se você observar o Antigo Testamento, Deus ele vem justamente trazer a lei, os mandamentos. Para quê? Para que o homem pudesse se parecer um pouco mais com Deus, um pouco mais com o seu Criador, um pouco mais com o seu Pai. Só que existia um problema no Antigo Testamento. Tudo que era feito no Antigo Testamento era feito de fora para fora. O que é que significa esse de fora para fora? Eles receberam a palavra de Deus para que eles pudessem fazer tudo por um sentido de obrigação. Por que obrigação? Porque tudo aquilo que estava sendo colocado para o homem naquela época era algo que não estava dentro do homem, mas sim entrava na mente deles. Eles tinham um certo nível de conhecimento e fazia com que eles tinham que fazer algo meio metodológico, entende? Isso é o que a religião faz, ele traz uma metodologia para que você cumpra isso, mas isso não te transforma. É como se ele dissesse o seguinte, olha só, a Bíblia fala sobre adultério. Então, quando Deus ele fala assim, olha, não cobice ou não possua a mulher do teu próximo no Antigo Testamento, ele estava dizendo o seguinte, ele não dizia, olha, se você olhar desejando é pecado. Não, ele diz o seguinte, só não pegue, só não toque na mulher do teu próximo. Então, o que é que Deus estava fazendo? Quando Jesus ele vem à Terra, ele vem justamente mudar esse nível de profundidade. Então, quando o Espírito de Deus ele vem justamente na Terra, é justamente para mudar o interior das pessoas, é para revelar para mim e para você as características do Pai, é para manifestar isso,
que está dentro do seu espírito. A Bíblia diz que o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Ele nos daria um novo coração e um novo espírito, que inscreveria no nosso coração as suas leis, os seus mandamentos ou a sua palavra. Então, o que acontece? Quando o homem ele é feito à imagem e semelhança de Deus e ele peca, ele perde essa semelhança, ele perde a natureza de Deus. Quando Jesus vem, ele vem justamente para mostrar para as pessoas a natureza de Deus para o mundo. Mas quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, é para quê? Para que justamente ele trouxesse para nós o Espírito Santo, que ativasse o nosso espírito, fizesse com que a gente nascesse novamente. É por isso que Jesus ele vai dizer que aquele que é nascido da carne, ele é carnal. Isso significa o quê? Que quando você é carnal, você vai agir segundo a sua natureza. A natureza da carne ela é voltada justamente para as coisas dessa terra. Ela é voltada para os prazeres desse mundo. Mas quando você é nascido do Espírito, então a sua natureza ela é transformada, ou melhor, a sua natureza ela é regenerada, ou seja, é gerada novamente, para que agora você tenha a natureza do seu Pai, porque você é filho de Deus. Você foi criado para ser filho de Deus e não filho do diabo, entende? Então, quando Jesus ele vem à Terra e morre pela humanidade, o que é que ele faz? Ele retoma de volta aquilo que um dia foi nosso e dá para a humanidade novamente. Por isso que o Espírito Santo de Deus ele é enviado na Terra, para que ele conduza você à verdade. E a verdade é justamente essa. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem peca, perde a semelhança de Deus. Então, quando Jesus ele vem e morre na cruz do Calvário, ele te deu a oportunidade de retornar a ser a imagem e semelhança de Deus, a ter a natureza de Deus em você. É por isso que você muitas vezes não consegue vencer o pecado. Por quê? Porque lhe falta a natureza de Deus. Lhe falta essa essência, as características intrínsecas de Deus na sua vida. Então foi isso que Deus falou comigo. Que Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem perdeu essa semelhança. Jesus ele vem justamente para trazer de volta a semelhança de Deus no homem e para mostrar à humanidade as características de Deus, em como um homem pode ser no Espírito, na sua real natureza. Você se torna completo, você se torna uma pessoa plena em todos os sentidos. Então, amados, é isso que Deus queria falar com a gente hoje, que você pode sim não ser parecido com o seu Pai, mas ser quem realmente você é no Espírito. Deus ele diz que ele te fez justamente para ser um com ele. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, assim ele quer que você seja um com ele. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida, que essa mensagem, que essa meditação possa ter alcançado o seu coração e que ele possa ter falado com você além daquilo que eu falei para você agora há pouco. E que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, até a próxima aí. Tchau, tchau.